Seu nome é? Tamires. Amires. Tá. Tamires. Tamires. Perfeito. Veja, Tamires, faça uma pergunta para motivar, pelo menos, para a gente entabolar uma coisa, porque isso abre espaço para você, se você achar necessidade de me perguntar durante, é melhor, é uma conversa isso. Sim, tipo um diálogo normal. Faça uma pergunta aí, pense um pouco, faça uma pergunta, porque aí... Então, eu como estudante, né, e não tendo nenhuma experiência, e admiro o trabalho do senhor, e por isso que eu fui atrás do senhor, porque o senhor está falando, né, de que quer ter a experiência da tua forma que o senhor pegou do Freud. Tipo, o que dele cativou mais, o que o senhor conseguiu colocar nos seus trabalhos, sabe, a influência. A influência do Freud foi imensa na minha trajetória, posso dizer. E isso já vai para seus bons, posso dizer, 50 anos, meio século, que o Freud entrou na minha vida, né? Quando eu tinha aí quando eu era criança, garoto ainda, o meu pai era um cinéfilo, assim, levava a família toda semana ao cinema, no tempo que os cinemas ainda existiam nas pequenas cidades, até do interior. Nós morávamos numa cidade do interior, mas meu pai nos levava semanalmente ao cinema. Eu fui criado como a maior parte das pessoas, né, marcado pela relação com o cinema, né? Não havia televisão, naturalmente, né? Eu nasci em 1935, portanto, o cinema era o acontecimento, posso dizer, social mais importante. Não tinha festas como tem hoje, não tinha, sabe? Os fins de semana eram marcados assim por uma ida ao cinema. E consumíamos especialmente, como todo mundo, né? E em todo mundo, o cinema americano, né? E nisso eu me formei. A minha vida foi, desde garoto, eu assisti o musical americano, achava maravilhoso. Pegando aquele gosto já. Eu gosto pelo cinema, porque o século passado, chamado século passado, né, foi o século do cinema, né? Ele formou uma mentalidade no mundo inteiro. O cinema, o espetáculo do cinema. Aí, pequenas interrupções, depois você edita tranquilamente. Né? Isso é que é bom. Né? Traz uma naturalidade à coisa. Então, o cinema foi marcante na vida, até hoje, de todas as pessoas no mundo. E, como eu disse, eu me habituei naturalmente, eu vi o cinema brasileiro já existia. Eu me lembro do primeiro filme brasileiro que eu assisti, foi O Moleque Tião, um Grande Otelo. Meu pai... Fomos 2 dias a essa sessão de cinema no interior, lá no Nordeste. Enfim, a minha formação foi feita também com o cinema, né? Fortemente, marcada pelo cinema. Agora, quando eu comecei mais ou menos a me entender de gente, surgiu... A buscar mais os diretores, os filmes... Não, um pouco antes. Eu consumia o cinema como uma coisa assim, comum a todas as pessoas e tudo. Eu não tinha pretensão de fazer cinema. Era um garoto aí, antes de fazer vestibular, depois do ginásio, do clássico, surgiu um crítico aqui do Rio de Janeiro que percorreu o Brasil levando 10 filmes considerados antológicos da história do cinema. Tinham, acho que, uns 2 filmes franceses, uns 3 filmes americanos, alguns filmes italianos, alemães, russo. Eu me lembro que passou o Outubro do Eisenstein nessa... creio que eram uns 10 filmes. E ele levou esses filmes ao Nordeste, ao Recife. Eu assisti no Recife. E entre esses filmes havia um que eu nem sabia que... Quer dizer, eu tinha assistido shorts, como chamavam antigamente, que eram pequenos filmes naturais que eles chamavam, sobre acontecimentos. Registros, eram quase que um documentário. Mas
O filme do Flaherty era um filme de longa-metragem, um documentário de longa-metragem. Aquilo me chamou muita atenção. E eu fui ver o filme. Qual? Nanook? Não era o Nanook. Era... Então, eu fiquei, assim, tocado por aquela. Foi uma espécie de revelação. Não tinha história propriamente dita, o que a gente chamava de enredo. Não tinha personagens tal como a gente estava habituado a ver, o mocinho, o vilão, o bandido. Não tinha nada, era uma outra estrutura narrativa, uma coisa assim. Era uma colônia de pescadores lá acima, nos mares do norte, né? Nas ilhas de Arão. Era o homem de Arão. E era exatamente a relação do homem com a natureza, assim, a coisa mais primitiva, aqueles rochedos, aquele pessoal, as mulheres, os homens iam em busca do tubarão, passavam dias e dias no mar, e as suas famílias ficavam naquela ilha escarpada, aqueles rochedos, e as mulheres quase todas vestidas de preto, como se fossem viúvas, porque eles iam para o mar, mas não, quem sabe, podiam não voltar, né? E aquele mar, um mar assim, carpelado, bravio, aquela onda batendo naqueles rochedos, e elas esperando. Eles sobreviviam dessa pesca, porque na pesca do tubarão, aquela canoa pequena, com 3 homens em cima, com arpão, para apresar que é um dos maiores mamíferos, né, do mar, né? E dessa pesca eles sobreviviam. A iluminação, os candeeiros eram feitos, o combustível era o óleo do tubarão. Era uma economia na base dessa pesca, né? E era um cenário, mas aquilo me tomou. E o público também, não foi só a mim, não. Aquele filme de longa-metragem, e que não era um filme de ficção. Não tinha os apelos de Hollywood, digamos assim. Então aquilo ficou na minha memória para sempre, né? E eu falei assim, nossa, mas existe isso? Um dia eu fiquei pensando naquilo, aquilo ficou na minha memória, a ponto de eu me interessar de estudar. Por conta disso eu virei crítico de cinema, tinha um programa de rádio, escrevia nos jornais sobre cinema, e finalmente quando eu percebi que eu poderia ingressar também na prática do cinema, eu disse, eu quero fazer uma coisa tal como eu vi no Flaherty. Então foi definitivo para mim, foi, como eu disse, uma espécie de revelação que eu tive nesse momento, né? Claro que o Flaherty era conhecido, tinha influenciado muitas pessoas, né? Não é à toa que o meu primeiro filme, depois eu vi Nanook, vi Moama, vi a história da Lusiane, que é um filme sobre o choque cultural, a sonda de petróleo chegando numa região de rios, de pântanos, né, nos Estados Unidos, e aquele povoado, Isso é qual filme? a história da Lusiane, Lusiane Story, né? E é o choque do primitivo com o moderno, né? Uma sonda de petróleo que vem pelo rio, entrando, aquela coisa que você vê na sonda de petróleo, é um monstro, né? E vem como se fosse um enorme navio pelo rio, entrando numa região primitiva de gente, os nativos do lugar ficavam espantados com aquilo, achavam que aquilo era uma coisa, sei lá, do diabo, né? Então isso me fascinou. E não é à toa que o meu primeiro filme chama-se O Romeiros da Vida, que eu co-dirigi com o João Ramiro Melo, que já não está entre nós, faleceu já há algum tempo. Fizemos esse filme e era muito marcado, porque era uma romaria. Pescadores que deixavam, vamos dizer assim, a praia, o mar propriamente dito, e enveredavam por um rio, e a gente acompanhava essa viagem por esse braço de mar até uma igreja onde eles iam pagar uma promessa. E eles pernoitavam aí, dançavam o chamado coco, né, que é uma dança bastante primitiva, daquela umbigada e tal.
após pagar a promessa. Após pagar a promessa, eles se dedicavam a essa coisa, bebiam, tinham um ritual bastante forte, né, de dança, uma coisa profana até, entendeu? E eu sentia que aquela sombra, aquela influência maravilhosa do Flávio que tinha muito que ver com aquilo que eu estava fazendo. E depois, por uma coincidência que eu não percebi, depois uma outra pessoa do cinema falou assim: você pôs o nome é um longa-metragem sobre a Revolução de 30 que eu chamei de O Homem de Areia. E veja, o Homem de Arã, o Homem de Areia, né? Ainda era resquícios dessa coisa. Então, eu reputo da maior importância, não só para mim, foi isoladamente aqui no Brasil, imagina uma pessoa que, o Flávio, se descobriu praticamente o documentário pelo trabalho do Flávio. Mas é uma figura definitiva na história do cinema, né? É claro que ele começou quando o cinema praticamente antes do sonoro, né? Nos anos 20 ele já estava em atividade. Mas é uma referência para sempre. Inclusive essa coisa do o homem face da natureza, o homem primitivo, o mundo primitivo, eu também sinto um pouco de atração por isso. Eu sou nordestino, então eu vou olhar os meus filmes, os primeiros, é tudo uma relação do homem com a terra, a origem, a terra, que é a coisa, é a mãe primeira de tudo, né? A mãe terra, né? A relação do homem na sua pureza, para tirar o sustento diretamente da terra, isso sempre me fascinou. Eu tenho vários filmes que tratam disso e eu acho que um pouco tem a grande influência de Roberto Flávio. E com o tempo vai se perdendo, né? Por exemplo, hoje em dia já não tem mais essa busca, né, desses pessoas nativos, dessa origem, né? Começar, né? Se diversificou. Começar a fazer cinema, assim, por exemplo, que somos alunos de, né? A gente tem que começar assim, lá na origem, né? Tipo, buscar. E depois o cinema ficou muito diverso, né? E é bom que seja, embora o mundo ainda tem sua primitividade, está a toda volta aí, no sertão brasileiro, na Amazônia, no Nordeste, na Europa, na velha China, né? O homem ainda tem essa relação idílica com o ambiente, não é? E ao mesmo tempo